Vamos chegando, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos aprender sobre as 5 leis do ouro. A primeira lei do ouro. O ouro vem de bom grado e numa quantidade crescente para todo homem que separa não menos de 1/10 de seus ganhos, a fim de criar um fundo para o seu futuro e o de sua própria família. A segunda lei do ouro. O ouro trabalha diligente e satisfatoriamente para o homem prudente que, possuindo-o, encontra para ele um emprego lucrativo, multiplicando-o como os flocos de algodão no campo. A terceira lei do ouro. O ouro busca a proteção do proprietário cauteloso, que o investe de acordo com os conselhos de homens sábios em seu manuseio. A quarta lei do ouro. O ouro foge do homem que o emprega em negócios ou propósitos com os quais não está familiarizado, ou que não contam com a aprovação daqueles que sabem poupá-lo. A quinta lei do ouro. O ouro escapa ao homem que o força a ganhos impossíveis, ou que dá ouvidos aos conselhos enganosos de trapaceiros e fraudadores, ou que confia em sua própria inexperiência e desejos românticos na hora de investi-lo. Neste capítulo, a história começa com Calabade ao redor de uma fogueira, juntamente com seus servos, com seus funcionários, e ele então resolve contar uma história para aqueles homens. Primeiro, ele começa a história perguntando o que eles prefeririam, uma sacola cheia de ouro ou a sabedoria, o conhecimento. Logo, eles gritaram ouro. Todos eles queriam ouro, todos eles queriam riqueza. Então ele passa a contar uma história. E antes de ele contar a história, ele fala que os cachorros que eles estavam ouvindo, uivando, choramingando, ele diz que todos os dias eles faziam aquele barulho, aquele choro atrás de comida. Da mesma forma, assim era o homem que ganhava ouro, mas que não sabia cuidar. Desperdiçava todo o ouro e depois ia ficar chorando atrás de comida, atrás de um sustento. E aí então ele começa a história de Nomarci, filho do homem mais rico da Babilônia, que nós estamos falando dele aqui há alguns dias, de Arcade. E o que Arcade fez com o seu filho? Ele chamou Nomarci, o seu filho, quando ele estava já numa idade de adulto, e disse: olha, eu quero muito que você herde as minhas riquezas, mas eu preciso saber se você tem a capacidade de administrar aquilo que eu conquistei. Então, aqui está um saco de ouro e uma taubinha de argila com algumas leis gravadas. Eu quero que você saia pelo mundo e prove para mim que você é capaz de administrar as minhas riquezas, tornando-se rico a partir disso que eu estou lhe dando para você começar a sua vida. Então eu quero que você se transforme em um homem entre os homens e que você possa se tornar rico através disso que eu estou lhe ajudando. E o Arcade, ele deixa bem claro para o seu filho Nomarci que ele mesmo não tivera essa oportunidade para começar da forma como o filho estava começando. Ele então viajou e, como a história narra, ele perdeu todo o ouro que o seu pai havia lhe dado, porque primeiro ele se atentou para o ouro e não para o conhecimento. E depois que ele perdeu todo o ouro de seu pai, ele lembrou-se da taubinha com as 5 leis do ouro e decorou as leis. Ele decorou com muito capricho aquelas leis e passou a praticá-las. A proposta do seu pai era que ele deveria voltar para a Babilônia após 10 anos. E então, ao final desses 10 anos, ele volta para a casa do seu pai e narra o que aconteceu com ele na sua viagem. Ele vai falar para o seu pai que perdeu o ouro no início, mas que depois conseguiu recuperar praticando as 5 leis do ouro que o seu pai lhe dera naquela taubinha de argila. O que aprendemos neste capítulo é que a sabedoria e o conhecimento é muito mais importante do que o dinheiro, é muito mais importante do que as riquezas. Este é o aprendizado de hoje e que nós possamos colocar em prática, valorizando mais o conhecimento, mais a sabedoria do que o próprio dinheiro. Como ficou bem provado que a pessoa sem conhecimento e sem sabedoria, mesmo ela ganhando muito ouro ou muito dinheiro, ela acaba perdendo porque não sabe lidar, não sabe administrar os recursos que chegam em suas mãos. O próprio Nomarci mostra ao seu pai que ele valorizava muito mais as 5 leis do ouro, ou seja, ele valorizava muito mais a sabedoria de seu pai do que o próprio ouro do seu pai. Portanto, no lugar de um saco de ouro,
ele devolve 3 sacos de ouro. O primeiro saco que ele devolve para o seu pai, com o ouro de Nínive, ele diz que está pagando de volta o saco de ouro que seu pai havia lhe emprestado para ele começar a sua vida. E os 2 sacos de ouro que ele devolve ao seu pai, ele diz que está entregando para o seu pai aqueles 2 sacos de ouro, porque valorizava mais a sabedoria do seu pai em relação às 5 leis do ouro do que o próprio ouro. Então, nosso aprendizado de hoje, repito mais uma vez, é a sabedoria, o conhecimento é muito mais importante do que o dinheiro. Busquemos, portanto, sabedoria e conhecimento para levarmos a nossa vida adiante e mantermos uma vida saudável, uma vida equilibrada e uma vida próspera. É isso aí, chegamos ao final da live. Deus abençoe a sua vida. Tchau, tchau, pessoal. Fica na paz. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima live ou até o próximo vídeo. Se você está assistindo no YouTube, assista as demais lives para você se inteirar do assunto. Esta é a live de número 5 e ainda temos aí a live de número 1, a live de número 2, a live de número 3 e a live de número 4. Se inscreva no nosso canal, acione os sininhos da notificação para você ficar por dentro de tudo que realizamos aqui no nosso canal. Compartilha também e dê o like para fortalecer o nosso canal e o YouTube saber que o conteúdo é importante e disseminar este conhecimento para muito mais pessoas. Muito obrigado, tchau, tchau, valeu, fui!